E a pergunta é a seguinte, cara, por que que a liberdade de Deus perturba tanto a religião, cara? É porque tira o controle da mão dela. A religião se alimenta não da liberdade de Deus, mas de controlar a Deus no que ela administra aos homens. Ou seja, a religião se sente a gerente de Deus no mundo. O CEO de Deus na terra é a religião. Então, Deus dá para a religião e a religião vai distribuindo aos homens de acordo com méritos, fidelidades manifestas, frequências, contribuições, interesses, circunstâncias, jogos políticos. Ela quer fazer essa gestão da vida em nome de Deus, porque o que a religião intrinsecamente entende é que sem ela Deus está sem voz, Deus está sem braços, Deus está sem ações na terra, porque ela é a administradora e a ministradora única e exclusiva do que quer que da parte de Deus venha para os homens. De modo que esse negócio de Deus agir na marginalidade é insuportável para a religião. E era sábado. Mas sempre foi era sábado aí, no Novo Testamento, o sábado é um desses elementos de contingenciamento da liberdade divina. Isso. Mas a história inteira humana foi assim. Não só no povo de Israel ou na Bíblia. Tá. O pajé quer ter um poder maior do que o do cacique. Olha isso. Porque o cacique opera no mundo material. E o pajé é a voz do mundo espiritual. Então está acima do bem e do mal, acima do imediato. Assim você vai, do ponto de vista antropológico, em todas as culturas da Terra, e você vê que a dimensão religiosa sempre quer incidir e, se possível, controlar as manifestações, não só de todos os homens, mas até mesmo ser a voz, a eminência parda do Estado, ou da monarquia, ou seja lá do que for. Ela gosta de ser a administradora dos oráculos de Deus para os homens. E foi assim no Velho Testamento, por exemplo, o conflito entre sacerdotes e profetas. Nunca se deram bem. Sempre tiveram problemas. Sempre. O problema dos sacerdotes eram os profetas. Porque o sacerdote queria o controle de Deus no ofício do templo. Era ele que oferecia sacrifícios pelo pecado, sacrifícios por qualquer que fosse outro interesse humano, de troca, barganha ou expressão diante da divindade. Eram eles os que determinavam como Deus aceitava cultos e como Deus não aceitava cultos. Eles eram os organizadores dos oráculos divinos. E assistiam e atendiam nos templos, no templo, cuidando do interesse maior de Deus na terra, que era o culto a Ele. Se Deus não estava nem aí para o universo, mas para aquele culto a Ele que acontecia no templo de Jerusalém, Ele estava parando céus e terra. Estremecia as bases. Tudo. Sei. Aí, pois bem, e os profetas eram esses entes marginais. Sempre marginais. O único profeta que viveu boa parte da vida sem ser um marginal foi Isaías, mas terminou como marginal porque foi cerrado pelo meio. Meu Deus, Caio Fábio. Duas bandas, uma para cada lado. Ele foi cerrar. Mas como ele era da classe sacerdotal, durante muitos anos, embora não gostassem do que ele profetizava, mas o rei o respeitava, ele era um acadêmico dos melhores. Você vê que o texto dele é shakespeariano na beleza, na construção, na composição. Sei.
Mas os outros profetas todos eram marginais. Que coisa. Era um padeiro a quem Deus levantou, ainda era corno pra caramba, que era o Oséias, marido da Gomer. Ah, o marido da Gomer. Não, Gomer não. Que dava um Gomer em todo mundo. A Gomer era uma mulher que não era uma mulher gomada. Com um rapaz. O Amós, que era um boiadeiro, sabia nada de nada, mas ouvia a voz de Deus. Ouvia a voz de Deus. Ouvia a voz de Deus. Aí você tem Jeremias, que é acusado de traição, porque disse que Nabucodonosor ia chegar, ia cercar, ia tomar, ia levar todo mundo para o cativeiro, e disse até a data que o cativeiro iria durar 70 anos. Um cara desse é um traidor. Foi tratado como traidor o tempo todo. Olha isso. Ezequiel era um indivíduo da classe, originalmente da classe sacerdotal, mas que foi para o cativeiro em Babilônia e viveu na marginalidade do cativeiro, como marginal para os babilônios, caldeus, e marginal para os judeus, para a casa rebelde, como Ezequiel chamava o povo de Israel, de a casa rebelde. A casa rebelde? E assim todos eles são figuras da periferia. O próprio Jonas, que não era de Judá, não era de nenhuma fina estirpe, era um profeta do reino norte de Israel, com todos os elementos para não ser ouvido, tanto é que a profecia dele não é para dentro de Israel, uma profecia para os ninivitas do lado de fora. E quem não creu na profecia foi ele mesmo. Então esse é um caso à parte. Mas Malaquias era um cara das ruas, andando, respondendo perguntas e fazendo perguntas, como o livro dele, a profecia dele mostra, sempre na marginalidade, questionando o templo, os sacerdotes, as oferendas, as liturgias, marginais mesmo. Então, isso sempre foi assim, a voz de Deus sempre habitou a marginalidade. A voz de Deus não se fez ouvir na oficialidade da religião. Você veja, João Batista é um marginal da religião. Jesus é um marginal da religião. Os verdadeiros apóstolos se fizeram marginais da religião. Paulo encontra Cristo para ser o maior marginal da religião. Então como é que a religião pode gostar de algo que ela já sabe que vai tirar o poder da mão dela? E vai colocar o poder na manifestação de Deus. E vai desdiferenciar o sacro do leigo, do laicado. A revelação desdiferencia esses poderes. A revelação acaba com o poder do sacro ofício contra o poder do laus, do povo de Deus, do laicado, da laicidade. A revelação vem geralmente para o leigo. Na história bíblica, os profetas foram leigos da religião. Não viveram dela. E existiram quase sempre contra o que ela fazia e o que ela tentava estratificar. Assim foi com todos os outros, e no Novo Testamento a gente segue o mesmo convite para que aquele que anda com Deus, o discípulo de Jesus, seja um hebreu, seja um ser em movimento, ouvindo a voz de Deus no caminho. Esse é o chamado. Então por isso a religião nunca gostou da liberdade de Deus. A liberdade de Deus trabalha contra a organização e o planejamento religioso. Você veja no Novo Testamento a liberdade de Deus. Jesus nasce e não tem nenhum sacerdote que tenha recebido uma revelação no templo. Nenhum.
Ninguém oficial ficou sabendo. Olha, 3 indivíduos do Extremo Oriente, talvez da Pérsia, talvez discípulos de Zoroastro, Sei. creram, intuíram, viram, discerniram, creram e foram, seguindo um astro, até Belém. Antes passaram por Jerusalém. Falaram com Herodes, que mandou chamar os melhores acadêmicos de Jerusalém, perguntaram: escuta, tem alguma revelação, assim, com posicionamento de satélite, que diga um lugar, Um GPS. um GPS Sei. do O Messias? Waze. O Waze. Essa revelação do nascimento do Messias tem CEP? Tem algum Waze que leve até lá? Manda a localização Manda do carro. lá a geolocalização Da manjedoura. da manjedoura. Isso. Tem alguma? Eles disseram: tem Miqueias. Miqueias. Tem o satélite de Miqueias. Miqueias. Tem no ponto 51 Ah, de Miqueias, você acha a geolocalização. E tu, Belém, Efrata, sei. não serás de modo algum a menor de todas as cidades ou as tribos de Judá, porque de ti me virá o guia. De ti me virá o guia, cujas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. É o que está escrito, e os escribas leram a geolocalização e disseram: olha, vai nascer em Belém. Quando nascer, por quê? Aí os caras disseram: não, é porque a gente viu a estrela dele no Oriente e viemos para adorá-lo. Aí o Herodes então lhes diz: ó, quando vocês tiverem confirmada a geolocalização, me avisem para eu ir adorar também. Compartilha comigo a localização, por Compartilha, favor. me manda, Encaminha pra mim. por favor, faça isso. Isso. É aquela viagem compartilhada com Herodes, que tem no Uber, né? Isso, compartilhada com o herói. Ele querendo rastrear. Ele querendo rastrear. Isso. Compartilha comigo. Aí os 3 já... Hã? Que história é essa? E foram, chegaram lá, encontraram Jesus e, por divina advertência, depois de o adorarem, voltaram por outro caminho. Os outros, para quem os anjos aparecem? Para um grupo de sacerdotes no átrio do templo, dizendo: vão a Belém. Não, aos pastores. Aquele Pessoalzinho pessoal que estava criando ovelha e cordeiro para ser comido. Eram os trabalhadores na ponta do processo de alimentação da sociedade. Lá os primeiros operários, o peão desse negócio de natureza alimentícia. Para esses, os anjos apareceram. Ou para qualquer um outro, um cara chamado Simão, que não tem nenhum pedigree, uma mulher chamada Ana, que era só uma velha esperançosa. Foram esses que tiveram essas certezas. E Maria vai passar boa parte da sua gravidez na casa da sua prima Isabel, que também, o marido era sacerdote, mas nada relevante. De modo que não há um berço. A profecia nunca teve berço. A profecia só teve manjedoura. A revelação de Deus nunca teve berço. Ela só teve manjedouras. Então é por isso que a religião não suporta. Relativiza todo o mandato que ela diz que possui de falar em nome de Deus. E é uma Aí. coisa que ela não abre mão. Não, se ela abrir mão disso, se ela perder isso, acabou. ela vai viver de quê? De sinceridade? Sim, religião sincera implode. É, né? não dá. É. Se chegar e dizer: não, eu não preciso orar por você não, se você orar por você mesmo, Deus vai te ouvir. Não, não precisa dar nada não, Deus vai te ouvir. Uma religião sincera implode, então Sinceramente ela não não pode. rola isso. Sinceramente não. Sinceramente. E ela sinceramente. É, sinceramente.
Mente com A sinceridade. religião é sinceramente. Viu? Curta a carta dele e lê em voz alta, bem alta. Estou perdendo a minha fé. Bom Olha dia, só. Caio. Estou Olha aqui- perdendo a minha fé. Antes de tudo, a que você associa o perder a minha fé? Olha só. As coisas que eu acreditava muitas vezes não fazem sentido. Sim, então você está falando das doutrinas que te ensinaram, Sim, das crenças, isso. dogmas, ensinos, as coisas que me ensinaram. Muitas vezes não fazem sentido. Geralmente não fazem sentido nenhum, nunca. Mesmo. É. Entendeu? Isso. Vai adiante. Eu estou Cara, perdendo a vontade de congregar. olha aqui. Estou perdendo a vontade de congregar. A frase inicial foi: estou perdendo a minha fé. Foi. Porque para você, quem não congrega está desviado, quem não congrega não tem fé. Você é um religioso. É. Deus habita a caixinha. Deus é o Senhor do box. Deus mora na Arca da Aliança, chamada Prédio da Igreja. Isso é o tamanhinho da sua fé. E aqui é que ela se relaciona. Quem não vai a uma certa congregação se desviou de Deus, porque sem a congregação Deus não é Deus. Foi isso que te ensinaram. E é isso que você não consegue mais crer, porque só um palhaço crê nisso, só um idiota crê nisso. Ninguém que tenha lido o Evangelho, que aprenda de Cristo, crê nisso. Então você está num processo de desidiotar-se e em crise pelo desidiotamento. Porque para você ter fé é ficar idiotado. Tem mais alguma coisa? Sim. Eu sinto que o que eu estou vivendo do Evangelho não é verdadeiro. Não é verdadeiro porque, claro, você está dizendo todo dia para as coisas que te ensinaram e que não necessariamente são evangelho, são catequeses, dizendo eu não creio mais nelas. Aí você se sente hipócrita por já não crer nas doutrinas que lhe foram ensinadas, como se essas doutrinas fossem o evangelho. E como se a congregação fosse Deus. E o que mais? Sinto que meu coração está preso, não consigo me libertar dos dogmas que me impedem de crescer, Sinto. de poder sentir verdadeiramente. Quantas vezes ele falou o verbo sentir? Vamos contar aqui? Sentir. 1, 2, 3, 4 vezes em 4 linhas. Em 4 linhas. Então ele não disse nada que não fosse expressão de sensações e sentimentos e subjetividades. É igual aquela mulher sentada no carro lá no PlayStation. Eu sinto, Caio, eu não sinto, eu sinto. Aí, ó, fica assim, patético. Do nada. Do nada. Não é à Olha, toa que esse óculos chama realidade virtual. virtual. E a dele também. Puseram esse óculos nele e ele sente coisas. Tem nada acontecendo fora, mas ele sente. E aí ele tá tirando o óculos agora e tá, caraca, que doideira é essa? Deixa eu E colocar o toda óculos vez novo. que ele Eu tô tira, no shopping. toda vez que ele tira o óculos, ele bota de novo com medo. É, com medo. Porque eu estou negando a fé, Tô perdendo a eu fé. estou me desviando, É. porque você é um filho do óculos da realidade virtual. O que mais? Ele acaba aí, perguntando. Então, o faço, que me eu ajude. tinha a lhe dizer, eu já lhe disse. O que eu tinha a lhe dizer, eu já lhe disse. Você vai entrar no caiofabio.net, vai escrever a palavra fé, vai ler os textos que tem sobre fé, escreva a palavra emoção, emoções, sensação, sensações. Leia o que está lá sobre emoção, subjetividade, sensações. Porque você não aprendeu o que é evangelho, o significado da graça de Deus na sua vida, o significado da obra realizada, definida, completada, consumada eternamente de Jesus por você, de que está coberto.
Não entendeu que a sua relação é com Deus em Cristo. Não entendeu que a congregação faz bem quando ela faz bem. E a congregação faz mal quando ela faz mal. Quando ela não nos faz bem, a gente não tem que ficar em nada que nos faça mal. A gente tem que buscar um congregar que nos faça bem. É tão óbvio quanto não pular de cabeça na ponta da espada, isso. Não andar pelo meio do fogo, isso. Não pular na arrebentação contra as pedras, você entendeu? É óbvio assim. Então o que você precisa é entender o óbvio. Comece a ouvir o Evangelho de carreirinha, está tudo guardado lá no caiofabiovideos.com, vá lá, comece a ouvir, deixa o Evangelho entrar em você. Não creia que você sabe nada sobre Jesus, você não sabe nada. E tem que ser humilde para dizer, eu quero me converter. O que dá muito trabalho em vocês é pensar que vocês entenderam o Evangelho, conhecem Jesus e se converteram. Vocês não entenderam nada do Evangelho, não conhecem Jesus, não se converteram. Vocês só são gente de congregação, de doutrinas, de dogmas. São uns afiliados, são adotados institucionais, são os bichinhos de rodinha de hamster e não passa disso. Habitam um mundo virtual, das sensações e dos pré-condicionamentos, são filhinhos de Pavlov, são ratinhos do experimento, são crias do laboratório. Aí quando começa a ter a ousadia de enxergar alguma coisa, se apavora. O Evangelho vai te salvar disso tudo. Anda aqui com a gente todo dia, você deve estar chegando agora. Um beijo para você.